No programa Cotidiano e Você de hoje, nós vamos estar recebendo aqui meu amigo, deputado estadual José Bittencourt, falando sobre seus projetos de lei, falando sobre a atuação parlamentar e também no final eu e o Padre Juarez vamos bater um papo sobre a Páscoa. Aguarde! Estamos começando o nosso programa Cotidiano e Você com um convidado que é um deputado estadual, amigo meu, colega de partido, que ele é do PSD também. Opa. O deputado estadual José Bittencourt. Bem-vindo, Bittencourt. Obrigado, deputado Ricardo Zá, Padre Juarez, todos os nossos telespectadores. Eu estou vendo aqui que o deputado é um homem que tem uma extensa lista de atividades, ações. A gente se orgulha de ver políticos assim, vou dizer, a gente se orgulha de ver políticos como o Ricardo Zá, um homem que trabalha, que eu estou de perto e vejo trabalhando. E a gente se orgulha de ver políticos como o senhor, que eu estava olhando o número de leis, projetos, e grandes decisões, grandes leis, preocupada com a pessoa, com o outro, preocupada com a família. Isso é muito bonito. Parabéns, eu queria aproveitar e dizer, é muito bom. Isso é muito bom mesmo, a gente ver um deputado que está trabalhando o dia todo e que dá para a gente ver aqui o currículo enorme de coisas que têm sido feitas, né? Obrigado, padre. Padre Juarez, deputado Ricardo Zá. Na atividade parlamentar, ela é estressante, ela toma tempo, é causticante, mas a gente precisa se doar, não é isso? Aliás, sim, em tudo que nos propomos a fazer aqui nesta vida, tem que ter entrega, doação. O nosso mandato é estribado em 3 palavras: dedicação, trabalho e honestidade, né? Então, a partir daí, a gente inicia a nossa atividade. E a atividade parlamentar, ela está em cima de 2 grandes pilares. O parlamentar, o nome já diz, ele parla, né? Ele fala, né? Quer dizer, ele encaminha as demandas da sociedade enquanto representante da população. Ele está para legislar, não é? E está para fiscalizar as ações do Executivo. Então, em cima dessas 2 bases de atuação que o parlamentar atua, o Ricardo vem de uma escola maravilhosa, muito, né? Boa. O pai dele é um grande político que essa nação aqui produziu. A sociedade brasileira se orgulha de ter tido a contribuição para a elevação da cidadania do deputado Ricardo Zá pai, e que o deputado Ricardo Zá filho está na linha, está na mesma toada, não é? E isso é importante para a própria cidadania. Estamos tentando. Quantos mandatos você tem? Terceiro mandato. Terceiro mandato. Nós estamos, dia 15 de março passado, completamos 10 anos de mandato popular. Portanto, estamos no meio do terceiro mandato, o mandato está em curso, e sempre trabalhando, procurando aí fazer o melhor para a população. Bittencourt, ele é coordenador do PSD na região do ABC. Eu tive com ele lá esses dias, a gente esteve rodando, atendendo às demandas do partido, principalmente. E aí, conversando com ele, naquele dia que eu saí com ele, tinha uma lei no jornal, todo mundo falando da lei do capacete. Sei. E aí, eu batendo um papo com ele, eu também não sabia que a lei era de autoria dele. Olha aí. Aí eu falei, não, você vai no programa porque você vai falar que essa lei é tua. Eu estava falando justamente disso. Política é aquele que olha o bem comum, bem da polis, né? Bem do outro, o bem comum. Sim. É muito, o político tem muito a ver com o evangelho, né? Ou seja, você tem que estar muito voltado para o outro. E essa lei do capacete é uma preocupação interessante com o outro, né? Sim, é mais um instrumento, porque o governo ele precisa de vários instrumentos, utilizando, portanto, esses instrumentos, viabiliza uma melhor sensação de segurança para a população. Esta lei é mais um instrumento de inibição, de regramento da conduta social. Aliás, o objetivo da existência da norma é o regramento da conduta social. A natureza da norma é para regrar a conduta social. Nós nos inspiramos nesta lei porque há estudos
de que cerca de 60% da prática de violência, de delitos em postos de gasolinas, estabelecimentos comerciais, seja público ou privado, ele decorre de pessoas maldosas, evidentemente, que oculta a face. E a ocultação da face, por parte do delinquente, ele utilizava o capacete, entendeu? Porque é um instrumento de segurança, o capacete ele tem que ser usado para fim de segurança. Então, o que é que se detectou? Que em torno de 60% dessas ocorrências, a pessoa utiliza o capacete para cobrir a face e praticar o delito. Com essa lei, ela proíbe, né, a entrada as pessoas adentrarem em estabelecimentos comerciais públicos ou privados usando o capacete. Usando o capacete. Quer dizer, tem uma margem uma faixa de segurança, o indivíduo chega com a sua moto, ele tem que parar, tirar o capacete e adentrar o recinto. Isso dá tranquilidade a quem recebe, entendeu? E dá tranquilidade ao próprio motociclista, porque ele diz logo, ó, minha intenção é positiva. E não vai ser um suspeito. Não vai. Agora, exatamente. O senhor está falando uma coisa muito interessante que me ocorre que durante muito tempo os bandidos, eles ocultavam o rosto, ou seja, qual que é a visão do bandido? O bandido é que ele colocava um pano no rosto. Sim, é verdade. Né? Ou então tinha uma máscara, os irmãos Metralha. Exatamente. Né? Os irmãos Metralha usam uma máscara, ou seja, para esconder o rosto. Né? Depois o bandido usou aquela meia, né? É verdade. Se bem que hoje tem bandido que usa gravata. É verdade. Não, mas é interessante, hoje, quando o camarada é do mal, quando a pessoa é do mal, quando ele é um delinquente contumaz, ele assalta, ele não quer saber de câmera filmadora, escondida, ele não quer saber, ele vai lá e pratica. Mas esta lei, como disse, ela tem caráter de inibição. Né? Mas é interessante, porque o capacete estava sendo usado como um instrumento de crime. Isso mesmo. Ele é de segurança, ele tem uma determinação, ou seja, ele é para segurança exatamente. E estava sendo usado para o crime. E aí o que acontece? Dá segurança também para os outros motoqueiros. É bom que se diga, viu, deputado Ricardo Izaki, os postos de gasolina, sindicatos, o presidente do sindicato dos motociclistas de São Paulo, aliás, eu preciso até fazer um encontro, vamos marcar um momento para nós estarmos juntos lá, eles se manifestaram favoravelmente a esta norma. Mas como funciona? Saiu no Fantástico, saiu no Jornal Nacional, então houve repercussão e repercussão positiva. De vez em quando você recebe um e-mail desaforado, mas você larga de lado. Na prática, como que funciona? Porque a gente sabe, o banco, a loja, é muito definido o local, porque você chegou na porta, tira e entra. Sim. Mas no posto de gasolina que é aberto, como é que funciona? Tem uma faixa, faixa? chamada de segurança, né? Bem visível, não é? Bem assim, normalmente aparente. Amarela até. Né? Normalmente amarela, vermelha, mas em regra bem visível. Ele tira? Que ele tem que parar a sua moto, tirar o capacete e adentrar aos limites do posto. E aí me fala uma coisa, se o não cumprimento da lei... Tem a penalidade. Sei. Tem a penalidade. Não só a multa pecuniária, mas há dinheiro, já há entendimento, R$500. R$500? De multa. E há entendimento que pode ser caracterizado como infração de trânsito, não é? Perde os pontos. Perde pontos da carteira. E há um prazo na lei para adaptação de 60 dias, não é? Para que ela entre após a publicação, chama-se eficácia plena, né? Entre efetivamente no mundo jurídico, tem efeitos no mundo jurídico. Mas já há adaptação, as pessoas, com essa divulgação e repercussão que teve, a população vai se adequando, né? E no caso por exemplo, o sujeito chegou, não respeitou a lei, o frentista, ou no caso, a pessoa pode chamar a polícia? Então? Pode, claro. Dá uma infração ali? Claro. A fiscalização compete à polícia militar, que é o órgão de prevenção do Estado, né? Certo. De prevenção e repreensão, né? mais na linha da prevenção. A Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária do Estado, Polícia Judiciária, e eu diria qualquer cidadão do povo, não é? Sei. Hoje nós temos a prerrogativa constitucional, você estando
vendo a prática de um delito, você pode até dar voz de prisão para a pessoa, não é? Agora, você precisa ter o quê? O amparo, certo? O amparato necessário e para conduzir essa pessoa até o distrito policial. Porque aí você precisaria... Esteja preso, não adianta nada. Não, mas aí você se acerca, chama a polícia e tal e encaminha até o distrito. Tem um projeto Isso é cidadania, né? Tem um projeto do Bittencourt falando de cidadania que aquelas contas que vêm com o rosto das pessoas desaparecidas, né? Conta de água, de luz. Isso, exatamente. É um projeto teu também. É um projeto nosso, estamos lutando para que o governo aprove, né? Ou seja, sancione quando dá deliberação aqui pela casa. O fato é que a gente procura legislar para a cidadania de um modo geral. Isso é que é muito importante, né? O parlamentar precisa legislar. Uns se apegam aos direitos do consumidor, a questão da justiça, o meio ambiente. A gente precisa ter bandeiras na vida pública, né? O deputado Ricardo Zá, ele costuma defender os animais, os cachorrinhos, os gatos. Isso é uma coisa nobilíssima, não é? Não somente nobre, mas algo assim maravilhoso. Você dá voz a quem não tem voz, não é? Então isso é muito importante. Então, o parlamentar tem bandeiras. E o Dia da Defesa Animal foi instituído estadualmente pelo... o Dia da Adota Animal, né? O Adota Animal. Adota Animal. É uma lei de nossa autoria. Mas espera aí, o senhor vai falar isso porque é interessantíssimo do Adota Animal, porque daqui a um pouquinho já está voltando, continuando a nossa conversa com o deputado Bittencourt. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta com o deputado Bittencourt, deputado estadual pelo PSD de São Paulo. A gente estava falando de alguns projetos de lei de autoria do deputado. E estava falando daquele da conta de água, de luz, que vai com a foto da pessoa desaparecida. Exatamente. É um projeto... Já foi sancionado? Ainda não. É um projeto... Nós temos que priorizar para ser deliberado na casa. Ele passa pelas comissões permanentes da casa, na linguagem parlamentar, amadurece, recebe todos os pareceres e existe a chamada agenda política que que você articula junto às lideranças partidárias para priorizar este ou aquele projeto deste ou daquele parlamentar. Então, estamos priorizando também este projeto. Aí viria, no caso, aprovada, sancionada. O governador sancionando. Ela vem, as contas de água, luz, isso, vem com a foto das pessoas desaparecidas. Exatamente. E ao lado disso, então, nós temos uma CPI, já com as assinaturas regimentais, já protocolizamos, está na boca do forno, ou seja, a próxima CPI, parece-me que ela é a segunda ou a terceira, nós podemos regimentalmente instalar 5 CPIs aqui em São Paulo. E estão 5 CPIs em andamento, 3 já estão encerrando, então as próximas a serem instaladas será esta CPI que tem por objetivo investigar o desaparecimento de pessoas aqui no estado de São Paulo. Em São Paulo, cerca de 18 a 20 pessoas dia desaparecem aqui. Muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. 18 a 20 pessoas por dia. Mas desaparece por quê? São 42 milhões de pessoas que tem São Paulo. Poucos países no mundo tem uma população dessa. É uma Argentina aqui. Sim, não é? Mas, deputado, mas
Por que existem as causas dessas desaparecimentos? As mais variadas causas, pelo menos é o que a gente tem de ciência, e a CPI ela vai buscar isso daí. Desde o adolescente que coloca na cabeça, não, eu posso viver sozinho. E aí desaparece? Desaparece. Questão de drogas, também. Tráfico de pessoas, e tantas doenças outras mentais, doenças mentais. A questão de doenças e patologias mentais, muito bem lembrado, deputado Ricardo. Gente, então, é preocupante. É preocupante. E qual é o objetivo? A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem poderes judiciais, judicantes. Ou seja, é um instrumento tremendo para você verificar se as instituições do Estado elas estão aparelhadas adequadamente e preparadas para enfrentar essa questão. Em outras palavras, qual é a política do Estado, não política de governo. Sei. Política de governo é passageiro. O governo entra, muda as coisas. Qual é a política do Estado em relação ao enfrentamento dessa questão? Entendeu? Isso é muito importante. Inclusive, a gente estava falando aqui no intervalo da questão que a pessoa chega na delegacia, vai fazer uma reclamação do desaparecimento de uma pessoa da família. Aí o delegado fala, volta daqui 24 horas. Deixa passar 24 horas, pra 48 horas. Para dizer que sumiu mesmo. Então, isso é o chamado costume, não é? Que é um costume que não existe norma. Isso não é norma. Não existe legislação que obrigue a esperar que o cidadão e a cidadã que noticia o desaparecimento de um ente querido seu, não existe norma dizendo que tem que esperar 24 horas ou 48 horas, não é? Virou um costume que quase para mim virou uma lei. Ficou uma prática. Chama-se consuetudinário, né? Quer dizer, dentro da sociedade, que a gente quer enfrentar essa questão. Que interessante. E hoje existe uma outra lei que eu achei interessante também, essa preocupação, é uma lei que é sua, que é a questão da taxa do boleto bancário, essa coisa também assim? É isso mesmo. É uma lei que proíbe a taxa por emissão de boleto bancário ou carnê, né? O carnê. O carnê, não só o boleto, mas o carnê. Acréscimo, né? É um plus. E que não está na negociação, no ato negocial. Não está no contrato. Caro, viu? Às vezes um carnezinho lá, o cara cobra 6, 7 reais, pô. De cada prestação. De cada prestação. De cada prestação. Então, porque isso é aquele que ele tem que pagar para o banco. Isso. Agora, o ônus disso deveria ser dele, não repassar. Do banco não pode. Se não tem pacto, quer dizer, não há previsão no contrato, não fez parte da chamada negociação bilateral, o consumidor não pode receber esse plus a mais. Exatamente. Aliás, não é plus, é ônus. Ônus, é ônus. Não pode receber esse ônus. Então, os bancos, o que nós temos de notícia e nós estamos investigando, é de que eles estão camuflando, quer dizer, estão indo pela tangente, pela via oblíqua, vamos aumentar uma outra taxa de serviço. Quer dizer, a chamada compensação. Isso é uma prática também dos governos também, né? Você tira um imposto aqui e aumenta o outro lá, né? Então nós estamos atentos, Padre Juarez. Nós estamos atentos. Mas quer perguntar mais, deputado? Não, ia falar exatamente disso aí. Às vezes você compra um produto, né, você fez no teu contrato 10 parcelas de R$100. Por que vai vir R$108 para você pagar? O consumidor ele não estava avisado disso. Exatamente. Né? E uma coisa que é interessante, deputado Ricardo, é que se o consumidor que está nos assistindo agora, ou a consumidora, nós temos que falar, né, no consumidor, na consumidora também. Receber isso em sua casa, ela tem que ligar para o banco ou para a empresa e dizer, olha, emita um outro boleto que eu não vou pagar essa taxa. Né? Ela pode fazer isso? Pode, e isso é lei no estado de São Paulo e tudo isso lastreado no chamado Código de Defesa do Consumidor, que é um instrumento jurídico muito importante. Isso é interessante a gente ter conhecimento, porque muitas leis que existem, a gente não usa justamente esse direito pela ignorância no sentido de não conhecer. É isso mesmo. Pela ignorância, e pela ignorância a gente vai... E essas instituições, principalmente banco, gosta de que ninguém saiba mesmo que existe nada disso. Né? É verdade.
os bancos aqui no país são muito fortes, né? São muito fortes, para não dizer outra coisa. O que precisaria, isso aí é de competência do governo federal e do Congresso Nacional, precisaria a gente ter uma política muito forte aqui no Brasil, para que esses bancos, parte do lucro desses bancos, fosse investido em responsabilidade social. Claro que o princípio da livre iniciativa, da economia de mercado, tudo isso pode, o que eu estou dizendo, pode até esbarrar nesses princípios constitucionais. Existe um projeto nosso, inclusive em Brasília, que trata da questão que as instituições financeiras vão ter a obrigação de ministrar cursos de educação financeira. Muito bom. Porque hoje a pessoa ela só percebe que está endividada na hora que ela já passou do grau máximo quando de não tem mais dinheiro. Exatamente. Então ela tem lá a renda dela, quando ela já não consegue mais pagar nada dos carnês que ela fez, ela fala, opa, dancei. Mas não é aí. Mas é tarde. Ela tem que saber identificar isso antes. É isso que a gente precisa educar a população, para que não se endivide mais do que possa. Né? É isso mesmo. E tem um percentual, né? Tem um percentual para não comprometer a manutenção e a subsistência da família, né? Isso é importante. É isso aí. Estamos acabando. Estamos acabando e olha, eu vou dizer uma coisa, tivemos uma aula de política, cidadania, eu digo aula pelo seguinte, deputado, porque eu acho, o deputado Ricardo já sabe disso, a admiração que eu tenho por ele é justamente por esse estar sempre voltado para o bem do outro, para o bem público, isso eu acho muito bonito, né? Muito bonito. E eu fiquei realmente encantado com o senhor, no fato de tanta vontade política, né, para fazer com que o outro possa viver melhor, conviver melhor na sociedade. Eu queria agradecer o Bittencourt e agradecer ele por um projeto de lei dele que é o Adote um animal. Porque hoje a gente sabe coisa de animal é com você, né? E hoje é um grande problema dos municípios. A gente tem até um projeto nosso de lei federal também que obriga os municípios a fazerem as feiras de adoção. Por que adianta retirar... Não só carrocinha, né? Retira o animal da rua e depois, qual é o destino desse animal? Tem que incentivar a adoção. Eu estive quinta-feira em Tambaú, o prefeito Rony, que é do nosso partido, nós vamos fazer o dia do Adota Animal lá, mas numa espécie de ação social. Com cão-minhada, né? Com adoção, com castração, e depois nós vamos estar lá juntos. E quem sabe, eu deixo aqui uma sugestão. Me convida para que eu vou levar o padre junto. Para a produção, de repente fazer programas aqui temáticos. Olha interessante. Pegar um dia de um programa e falar só sobre a questão dos direitos, defesa dos direitos dos animais. E outros direitos, de repente, traz bastante aí a audiência. O deputado falou de Tambaú, foi ele que fez a lei que determinou, que fez Tambaú instância religiosa. Isso, né? nós estamos lutando para aprovar. Mas há uma estratégia... Então, porque Tambaú Você é tem conhecimento disso, padre? Tambaú é o lugar do Padre Donizete. Padre Donizete, que é uma referência religiosa. Existe um processo de canonização do Padre Donizete, do Padre Donizete de Tambaú, e ele, o deputado que está fazendo isso. Bom, eu queria agradecer a presença do meu amigo, o deputado estadual Bittencourt, e a gente volta já com mais um bloco de Cotidiano em Você. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e a corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo o meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos.
Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Nós estamos de volta e agora é hora de falar de curiosidades. Queria falar sobre uma curiosidade da igreja, da religião e perguntar para o Padre Juarez. Qual é o sentido, tem algum significado do ovo da Páscoa e coelhinho da Páscoa? Olha que interessante, esses são símbolos pascais. O ovo, o coelho são símbolos pascais, assim como a gente tem vários outros. Mas o que mais fixou para a gente aqui no Ocidente foi o ovo e a questão do coelho. Então, dois sentidos que depois os dois acabaram se juntando um ao outro. Porque o coelho não bota ovo, né? Então, de onde que vem o ovo da Páscoa? O ovo tem um significado muito interessante, porque o ovo é uma casca dura e aparentemente sem vida. E lá dentro existe uma vida. Daqui a pouco essa vida vai romper aquela casca dura do ovo e vai brotar. É o sinal da ressurreição. Quando nós olhamos para Jesus no túmulo, no que nós olhamos? Um túmulo de pedra, aparentemente sem vida. Olha para o túmulo. O túmulo o que é? O túmulo é sem vida. O túmulo é uma casca dura como do ovo. Mas lá dentro, onde Jesus estava sepultado, existia vida. A vida pulsava. Então, por isso, o ovo é sempre uma maneira da gente refletir que aquilo que parece morte, na verdade, não é morte. É vida que está lá escondida. E aí, o que acontece? E o coelho? E o coelho? O coelho significa... O coelho tem um período de gestação de 30 dias, sabia? De 30 em 30 dias, o coelho dá cria. A coelha, né? A coelha da cria. De 30 em 30 dias, a coelha dá cria. Ou seja, e quando nasce 8, 12, aquela coisa. Então, o coelho é um dos animais mais férteis da natureza. Fertilidade tem a ver com vida. Vida que brota, vida que... a exuberância da vida, a vida que surge. E a ressurreição de Jesus é isso. Essa vida que não termina, essa vida que não acaba, essa vida que se renova. Então, o coelho tem esse significado dessa fertilidade. O ovo tem esse significado de que ali dentro existe vida. E depois o ovo, agora o chocolate foi por conta das indústrias que queriam vender chocolate. Porque no início, os ovos eram pintados, principalmente no leste europeu, isso também entre os alemães, eram pintados e ali dentro se colocava doce, colocava alguma coisa para dar para as crianças, para elas quebrarem o ovo e comerem aquele doce e tal. Aí depois acharam melhor fazer um ovo de chocolate, porque aí vende mais, aquela coisa toda, né? Mas o chocolate não tem sentido, não significado não. É o ovo e é o coelho o significado. E qual ovo de chocolate você gosta mais? De branco. Branco. É branco, pode ter certeza. Então, se bem que engorda mais, você sabe, né? O chocolate branco engorda mais, né? Mas se quiser me dar... Ovo de Páscoa é branco. Branco. Agora eu queria pedir a oração, para a gente então, se despedir do pessoal com uma oração bonita. Nesse tempo que a gente lembrou da Páscoa, nós vamos pedir para que Nosso Senhor possa nos abençoar nesse tempo de vida nova, em que a vida venceu a morte. Deus, nosso Pai, nós te pedimos agora que possas nos abençoar a nossa família, devolvendo a cada um de nós o entusiasmo, a força, o vigor. Acolha, Senhor, sobretudo aqueles que estão tristes, aqueles que passam pelo momento de morte e provação, para que possam ser restaurados no Teu amor. Nós te pedimos, ó Deus, vivo e ressuscitado, para que sejamos também ressuscitados no Teu amor. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer você que acompanhou o nosso programa e esperamos você na próxima semana com mais um Cotidiano em Você.